Existe uma demanda para o artista, né? Assim, hoje, como é que tem que ser o artista contemporâneo, né? E isso em diversas estratos aí tem implicações, né? Então eu tento me libertar um pouco dessa questão, assim, de como é que tem que ser o artista visual e me permito ser livre nesse sentido. Quer dizer, meu trabalho ele tem uma base muito no desenho, né? Eu já pintei, comecei meu estudo em artes visuais sou bacharel em pintura, mas em certo momento e bem lá no começo, em 2010 precisamente, quando eu comecei a produzir bem fortemente e levar essa pesquisa a sério e tudo, com bastante força e recorrência e fluxo e tal, eu percebi que para mim a linha fazia muito mais sentido, né? Porque a linha ela traz esse exato momento em que o virtual vira matéria, né? Então ele está falando desse entre, né? Está falando o entre para mim ele é uma questão da condição humana, né? Então a condição humana também é uma questão muito forte para mim no meu trabalho. Que lugar é esse que a gente está, né? É um entre. Se você for ver a história da vida, ela é uma história que começa, né, uma bolinha e ela vai rastejando e ela vai saindo da água e ela vai saindo da horizontal e vai ficando em pé. Então, a nossa coluna vertebral ela é entre céu e terra. Então, tudo isso eu fui concebendo durante a minha pesquisa, né? Eu fui me entendendo como ser humano e pensando nessa condição humana muito a partir disso. Então, por mais que eu acho que se tem um elemento comum, ele é a linha. É claro que tem trabalhos que eu me permito também fazer, né? E aí algumas pessoas até me questionam, poxa, mas cadê a sua linha, né? Mas eu me permito isso, porque eu acho que mesmo não tendo a linha, eu estou dentro de outras questões que são aí o guarda-chuva do meu trabalho, que é a própria condição humana, né? Então tem uma série agora que eu fiz recentemente, eu acho que até essa que você viu, que mistura, né, partes do corpo com líquens, por exemplo, da floresta da Mata Atlântica, onde eu fiz uma residência também agora no começo no final do ano agora, né, em 2019. Então, eu me permito, assim, eu tenho essa liberdade. Eu acho que eu não faço nada para ser incluída só, né? Eu acho que é importante isso. Eu acho que a arte precisa disso. A gente, de fato, tem uma responsabilidade muito grande na construção desse conhecimento enquanto observador. E aí eu acho que é onde meu trabalho ele também fala um pouco de ciência, né? Um mundo construído pelas palavras, né? Que a gente tem hoje muito fortemente, o conhecimento que a gente considera hoje é um conhecimento que vem das palavras e o papel da arte visual nisso, né? Quer dizer, qual que então seria essa função da arte? Questionar isso. Então, para mim, eu venho pesquisando, todo o meu trabalho é pesquisando. Então, essa construção de conhecimento como um processo e também essa construção de conhecimento a partir das relações. Então, todos os meus trabalhos eles vão falar um pouco dessas relações e, e também tem uma outra coisa, né, que está relacionado com esse desenho expandido também, que é a questão que é muito ligada à história da arte em si, é uma questão da arte, né, que é essa questão da representação. E também do bidimensional e do tridimensional, o que é o quê, né? Assim, de certa forma, como que essas questões vão tendo bordas mais cinzas, né? Essas bordas vão se atenuando. Então, uma linha que é bidimensional, ela constrói um mundo tridimensional, ela constrói uma realidade. E eu fico sempre me questionando também, assim, o que é desenho, o que é escultura. Então, muitas das coisas que eu faço, elas estão no meio de um caminho.
né? Os próprios objetos que eu trabalho também, eles são feitos de desenho, mas também tem fotografia e também são tridimensionais, também são um pouco escultura, mas também não são. Então, é até um pouco difícil quando eu vou me inscrever, por exemplo, em editais, eu nunca sei o que eu coloco. Por exemplo, isso tem sido uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é a própria questão. Toda essa pesquisa começou muito com o fenômeno da minha relação com o mundo, né? Como eu me relaciono e como eu me relaciono com a arte, como eu me relaciono com o mundo, como dentro dessa ideia de que a gente vê o mundo que a gente busca, que cada um vê uma realidade, né? Cada um são vários mundos, várias realidades. Então, bem no começo da minha pesquisa, eu fazia praticamente só autorretratos, né? Mesmo da pintura. A pintura eu tenho uma série de autorretratos que é bem grande, e ela sempre tem também essa mão que está fazendo parte, né? E eu sempre gostei muito de autorretratos, né, na história da arte, desde estudante, isso sempre me pegou muito, porque ali naquele olhar, né, que o artista deixa, né, do olhar dele para ele mesmo, isso é tão forte, né? Isso tem ali uma aura, tem ali uma força, é um entre, né? É exatamente esse entre, esse mistério. E aí tem até uma série mais recente que eu vou mudando esses pontos de vista, né? Até imaginários, quer dizer, se eu tivesse um olho aqui, né? Então eu acho que é uma maneira de ampliar o que a gente é até, né? Ampliando a forma como você vê. Tem mais facetas, tem mais existências do que só esse olhar, né? Que mais que eu estou vendo nessa cena? Eu estou vendo minhas próprias mãos, eu tô me vendo no espelho para fazer o autorretrato, mas eu também estou vendo a minha mão fazendo. Então, parece que entra uma dimensão a mais aí de consciência, sabe? Eu acho que isso tem a ver com o contemporâneo. Na história da vida mesmo, na Terra, você pode ver que a consciência ela não é proporcional à vitalidade, né? Então, as árvores, que são, enfim, vamos dizer, os seres mais antigos assim em relação a nós, os vegetais têm uma vitalidade muito grande e uma consciência, eles têm uma consciência, mas é uma consciência, sim, de luz, de espaço ali no lugar dele. Nós sabemos que sabemos, né? É justamente sobre isso, entendeu? É sobre esse limite tênue. Eu acho que a gente separa, né? A gente separa a natureza de cultura, por exemplo. Né? Isso é uma coisa para mim que é fortíssima, assim. Cada vez mais eu venho estudando isso, assim, até minhas últimas leituras têm tudo a ver com isso, né? Esse conceito de natureza. E, por exemplo, para os indígenas não existe essa palavra, né? É uma palavra que ela nasceu a partir de uma necessidade de separar a natureza do que a gente cria. E para mim, não, claro que tem uma separação, mas ela é menor do que a história do conhecimento fez a gente acreditar. Porque é super importante para mim que o trabalho aconteça e que aconteça nos espaços da vida, né? Então, para mim também, a rua é um lugar onde esse trabalho ele acontece e ele é acessível ele está na vida da pessoa que está passando, né? Ele não está limitado a esse escopo super limitado que são as pessoas que se relacionam hoje com a arte visual. Eu acho super importante que a arte ela expanda esses limites. A rua, para mim, ela tem sido muito importante. Esses desenhos expandidos, eles acontecem nas ruas também, bastante. E, claro, dura pouco, né? Porque as pessoas, elas, não sei, em alguns lugares dura mais tempo, outras elas logo pegam a linha e tal, mas eu acho que mesmo isso eu aprendi a gostar, porque é uma maneira de se relacionar, né? É uma maneira de também querer ter um poder de ação e de, por mais que ela esteja destruindo, ela está tendo responsabilidade por isso, né? Por construir esse mundo ou por desconstruir. Então, para mim faz muito sentido que o trabalho nasça em diálogo com um lugar, com uma situação, com um contexto.
Então, esses trabalhos na rua, eles são muito bons para isso, né? Porque ali tem um contexto que se dá. O primeiro trabalho que eu fiz desses de desenho expandido, ele foi numa residência e eu estava muito motivada, assim, pela provocação de envolver os outros residentes no que eu estava fazendo, mas envolver também com o meu corpo, quer dizer, na minha relação com eles, né? Porque eu fiquei incomodada em certo momento, né? Cada um ali naquela coisa super sua e tudo bem, mas assim, me provocou isso. Eu ficava com essa linha na mão, ali, um pouco mudando de lugar, um pouco atrapalhando as pessoas ao passar, e de certa forma fazendo as pessoas se relacionarem comigo e com o trabalho que eu estava fazendo. E foi uma experiência muito importante. Depois disso, eu fiz isso algumas vezes nas ruas também. Eu acho que as pessoas elas ficam muito tocadas, assim, elas ficam muito envolvidas ali, até pelo incômodo que isso gera. Às vezes eu bloqueio o caminho delas, às vezes eu faço uma coisa, e depois eu desbloqueio, e isso causa uma tensão, né? Que é a tensão da própria relação, né? Das relações entre as pessoas. E tem esse outro trabalho também, que são o trabalho dos adesivos, né? Que foi também um outro desdobramento aí de estar na rua, que também é um trabalho que eu fiz agora na última residência. Eu mapeei, foi um mapeamento afetivo, assim, das folhas, né, da Mata Atlântica, e que viraram adesivos e que eu espalho na cidade desde então. Eu acho que já são uns 1.500, eu queria chegar em 2.000, pelo menos, né? A rua, para mim, ela tem sido muito importante. Esses desenhos expandidos, eles acontecem nas ruas também, bastante, né? Que, de repente, eu vejo o quanto tudo isso que eu estava pensando, né, dentro do meu trabalho, desse fato de tudo ser ligado a tudo, né, e dessas relações entre as coisas, essa interconexão, né, dessa complexidade de interconexões, né, e dessa separação que aparece que é só visual, mas que tudo é ligado, na verdade. E eu acho que essa situação que a gente está vivendo agora, ela fala disso, né? Ela vem evidenciar aí uma questão muito séria de interconexão, né? De interdependência, né, das coisas. Sim. Meu trabalho passa muito por aí, assim, o meu conhecimento, ele vem da experiência.